de novo, esses vídeos, essas apresentações são simplificadas em relação ao crosstalk e tal. Eu não quis aprofundar demais, porque acho que eu vou tentar pincelar o mais importante aqui, tá? Então vamos lá. O que é o crosstalk, né? É o acoplamento indesejado entre circuitos em geral, né? A gente está falando aqui de placas de circuito impresso, mas ele também poderia dar entre dois circuitos quaisquer que não estejam em uma placa. Os principais tipos de crosstalk são aqueles devido a impedâncias comuns. Tem o crosstalk capacitivo e o crosstalk indutivo. Quais são os efeitos do crosstalk? Ele causa, né, oscilações, né, de tensão de corrente no circuito que é chamado de vítima. E assim ele aumenta o nível de ruído, a gente passa a ter sobrepassos, né, no sinal, que não estão relacionados ao circuito em si, mas são devido a transientes no circuito causador, né, do efeito. Quando a gente tem circuitos digitais, ele pode causar transição de nível que não foi desejado, né? E também pode fazer com que, por exemplo, os sinais de relógio, eles tenham transições não monotônicas. E é muito importante em componentes digitais que o sinal de relógio ele seja monotônico. Então, esse seria um problema. Além disso, tem questões relacionadas a problemas de compatibilidade eletromagnética. Então, emissões irradiadas e emissões conduzidas, que muitas vezes se dão por causa do crosstalk, né? Aqui tem um exemplo do crosstalk, né? Então, uma transição em um circuito causou uma oscilação aqui, um pico no circuito vítima. E o que nós percebemos é que o crosstalk ele tem uma característica, né? Um comportamento de um filtro de passa-altas. Ou seja, o problema acontece quando nós temos altas frequências no nosso circuito. E aí vocês podem pensar, mas eu estou montando uma placa, eu não estou fazendo nada de alta frequência. Até isso, né? O que é alta frequência? O que é baixa frequência? Às vezes é algo um pouco... vocês podem ter dúvida. Mas do que seria, né? Mas digamos que a alta frequência é quando a gente já está entrando na casa dos megahertz, né? Mas não necessariamente. Se a gente pegar a norma, a gente tem dois tipos de interferência eletromagnética. A interferência conduzida, que está na faixa, né? A norma pede para você fazer medições entre 150 kHz e 20 MHz. E tem as interferências irradiadas, que aí é dos 20 MHz até, eu não lembro quanto exatamente, mas alguns gigahertz. Então, a partir de 150 kHz já começaria a ser frequências que poderiam causar interferência eletromagnética. Então, já começa ali. Já seria possível que sinais nessa frequência, devido a elementos parasitas, acoplem em outro circuito e gerem problema. Mas muitas vezes a gente está mais ali no limiar do megahertz para até 20 megahertz ou mais, né? Assim, digamos, seria mais essa faixa. E aí você pode pensar, não, meu PWM, eu tenho GBT, meu PWM tem uma frequência de 10 kHz, eu só tenho sinais analógicos, então eu não tenho, eu só tenho baixa frequência no meu projeto, eu não tenho alta frequência. Só que, na verdade, quando a gente fala em alta frequências, eu tenho aqui o exemplo, né, de um circuito, de um flip-flop, que atua, né, a saída dele muda com uma frequência fixa de relógio, e a entrada aqui é aleatória. Então, às vezes vai ser 1, às vezes vai ser 0, e ele vai ficar fazendo transições entre 0 e 1 de forma aleatória. Esse circuito, ele tem, né, aqui a transição dele aqui na saída,
que seria esse TPDT aqui, ou é muitas vezes medido como tempo de subida, né, de caracterizar, tem várias formas de caracterizar, mas entre 10 a 90, entre 10% do valor e 90% do valor final seria o seu tempo de subida. Esse tempo de subida é o que caracteriza principalmente até qual frequência nós vamos ter conteúdo harmônico relevante. Então, esse gráfico aqui é o espectro de frequência daquele teste, né, com o flip-flop chaveando com valores aleatórios. Nós vemos que a gente tem, na frequência do relógio, né, e seus múltiplos, a gente tem vales aqui, mas ela se estende até na chamada frequência do joelho, né, o FNI, a gente tem conteúdo harmônico relevante. A partir do FNI, ele já passa a decair muito mais rápido, que seria 20 dB por década, aqui ele já passa a decair muito mais rápido. E aí, nosso sinal meio que, como é que eu poderia dizer, meio que morre aqui, né, nas frequências mais altas. Então, o que define a alta frequência dos nossos sinais não é a frequência do relógio, mas sim a velocidade de transição, né, o tempo de subida, o tempo de descida. E os nossos componentes eletrônicos hoje, eles têm tempos de subida, tempos de descidas rápidos. Tem alguns que são muito rápidos, mas mesmo os mais simples, você já vai achar componentes assim, com tempo de descida de 20 nanosegundos, 10 nanosegundos. Isso, digamos que já é o comum. Muito dificilmente você vai achar um componente, conseguir um componente, uma porta digital, né, com saída digital, que o tempo de subida seja só, sei lá, 100 nanosegundos ou mais. E aí, quando a gente pega esses 10 nanosegundos e joga aqui, né, você vai achar uma frequência de joelho já lá nos 50 MHz. Ou seja, mesmo que seu sinal não esteja fazendo essa frequência aqui do relógio, seja, por exemplo, o PWM de 10 kHz, a velocidade da transição, o tempo de subida, vai fazer com que você tenha no seu espectro frequências muito mais altas. Então, são essas transições que vão te causar problema. E eu coloquei aqui, né, a frequência do relógio é irrelevante, a frequência que realmente vai importar é a frequência do joelho. E então é muito importante, né, quando a gente está fazendo projetos, né, que tem componentes digitais, né, por exemplo, o PWM são saídas digitais, que a gente faça o projeto pensando na alta frequência. E aí eu assisti uma palestra uma vez de um pesquisador lá da Philips, eu acho, que ele falava que a gente precisa colocar nossos óculos de ver alta frequência quando a gente está fazendo circuitos assim. Então, um pouco passar essa ideia, né? Você tem que olhar para sua placa com óculos de quem está vendo a alta frequência. E o que significa? Significa que uma conexão entre dois pontos, ela já não é um curto-circuito, necessariamente. Quando a frequência aumenta, né, qualquer fio, qualquer corrente passando no fio vai gerar campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético significa que você vai ter uma indutância associada àquele fio. Você também vai ter efeitos de skin effects, né, que vão aumentar a resistência. Então, você tem que prestar atenção nisso. Por isso que aqui o primeiro exemplo que eu dou, né, de formas de crosstalk seria com eu coloquei indutância, mas poderia ser uma impedância comum no circuito. Aqui nós temos dois circuitos, né, o circuito 1 e o circuito 2. Eles são independentes, mas na verdade entre A e B aqui eles têm uma parte comum, e essa parte comum tem uma impedância. E o que acontece? Quando a corrente circula aqui no circuito do 1, ela causa uma queda de tensão nessa impedância, e essa queda de tensão vai fazer com que nós tenhamos aqui, por exemplo, desse ponto para cá, a gente tenha
uma oscilação, né? A gente tem a queda de tensão. Não necessariamente essa impedância, ou muitas vezes essa impedância ela não existe, né? Ela não é uma impedância que você colocou no circuito, mas ela é uma impedância que aparece porque, por exemplo, você usou um mesmo condutor para ligar a referência nos dois circuitos. Então, por isso que eu falo, vocês têm que olhar o circuito com essa questão crítica. Eu vou ter uma se eu tiver um sinal de alta frequência aqui, esse trilha que é comum entre os dois circuitos vai se comportar como indutância. E aí, por isso, a gente vai precisar de tentar separar. Né? Então, aqui seria um outro exemplo, né, de um circuito onde a gente tem dois circuitos, né, diferentes, e o trecho aqui entre A e B é um caminho comum, né? Por exemplo, um fio ligando a referência de um sinal ao outro. Então, quando a gente tem corrente circulando nesse circuito, isso vai gerar uma diferença potencial aqui que vai interferir no circuito 1. Então, esse seria um exemplo de causas. Uma outra causa poderia ser um mau contato. Então, algum ponto que deveria ter uma impedância baixa, né, uma solda, por exemplo, mas devido a uma solda fria ou então o contato foi mal feito, a gente acaba tendo uma impedância alta, uma resistência alta. E às vezes essa resistência pode ser alta mesmo, pode ser alguns ohms, né? E não necessariamente esse mau contato ele acontece de imediato. Nós podemos ter efeitos, né, de corrosão ou de moisture, como é que é mesmo? De umidade que causam que uma determinada conexão entre dois metais ou uma solda, com o tempo ela se deteriore e aquilo passa a ser uma conexão ruim, que vai ter uma resistência alta e isso vai causar interferências depois de um tempo no nosso componente, né? Não necessariamente é algo imediato. Então, essa é uma forma importante, né? A gente tem que tomar cuidado. E o plano de terra e o plano de alimentação são uma forma da gente tentar evitar isso, que eu vou falar daqui a pouquinho. O segundo tipo de crosstalk que eu abordo aqui seria o crosstalk capacitivo. Então, nós temos um circuito que a tensão nele varia, e quando nós temos tensão variando, essa variação, né, no campo elétrico pode fazer com que corrente circule num capacitor parasita que vai aparecer entre esses dois condutores. É interessante aqui, né, que no crosstalk capacitivo, a corrente na vítima, ela se divide por um lado e para o outro, de forma que a tensão no crosstalk capacitivo no lado aqui, que é conhecido como near end, no lado próximo aonde foi, né, a interferência, ela tem a mesma polaridade da tensão causada aqui na impedância do lado longe, né, no far end. No capacitivo, a gente tem a corrente aqui sendo dividida e essa tensão que vai acontecer devido à circulação dessa corrente parasita, ela vai ter a mesma polaridade. E aí, novamente, se a gente fizer uma modelagem matemática, né, sendo que a corrente aqui, essa corrente CM, ela vai estar relacionada com dV/dt, a gente consegue chegar à conclusão de que o crosstalk, ele é inversamente proporcional ao tempo de subida. Um pouco retornando aquilo que eu falei antes, né? O importante não é o nível de tensão ou a frequência que o sinal tá chaveando, mas sim qual que é o tempo de subida da tensão ou da corrente. No caso do capacitivo, da tensão, né? No caso do indutivo, da corrente.
E aqui seria um outro exemplo. Então, a gente tem um circuito com a fonte de tensão e um cabo ligando a uma carga. Próximo a ele tem um outro circuito que vai sofrer, né? Vai ter aqui uma capacitância parasita, que é o que está sendo mostrado aqui, né? Nesse circuito. Então, essa linha, ela tem a capacitância dela para o terra, né? Esse aqui seria um plano de terra. A linha 2 também tem essa capacitância da linha para o terra, mas a gente tem essa capacitância parasita entre esse cabo aqui e esse. E esse seria o capacitor responsável para que exista, né, o acoplamento capacitivo e a corrente e as transições de tensão desse circuito injetem corrente no circuito 2. Esse modelo aqui já é um pouco, né, enxergando os elementos parasitas, mas ele não é, mas ele não é válido em todas as frequências. Ele tem um comportamento correto nas baixas frequências, até que, digamos, algumas dezenas de megahertz, mas quando a largura da onda fica próxima a essa distância aqui, aí a gente já começa a ter efeitos de linha de transmissão e esse modelo já não passa a ser válido mais. É o que a gente está vendo aqui, né? O modelo seria linear com a frequência aqui, linear no diagrama de Boltzmann, né? Na escala logarítmica. Mas depois de uma determinada frequência, aí a largura da onda fica muito pequena, o comprimento, né, da onda fica pequeno, desculpa, e esse modelo passa a não ser tão bom assim. O outro tipo de crosstalk que nós temos é o crosstalk indutivo. Ele é similar, né, ao capacitivo, mas o que a gente tem, na verdade, é um acoplamento magnético. Então, a corrente circulando no circuito fonte acopla, né? Essa corrente vai produzir campo eletromagnético aqui. Esse campo eletromagnético vai acoplar nesse circuito e vai produzir uma tensão que é proporcional ao DI/dt. E aí essa tensão vai aparecer aqui e vai produzir a circulação de uma corrente, uma queda de tensão nessas duas impedâncias. No caso desse capacimento do acoplamento indutivo, vocês notem que a corrente está circulando. A corrente que passa por aqui, eu não estou sem a caneta, aí está difícil, está ruim de desenho. A corrente que passa por aqui, ela provoca uma queda de tensão nessa impedância, e ela está no mesmo sentido aqui. Então, a tensão na impedância no far end, ela tem a polaridade inversa à polaridade do near end. Então, essa seria uma forma de você conseguir identificar se o seu acoplamento ele é indutivo ou capacitivo. Claro que a gente tem os dois, né, ocorrendo simultaneamente. Então, mas se um deles se sobressair, você medindo a queda de tensão aqui nos dois extremos, você consegue saber se é indutivo ou capacitivo. O mais típico em placas de circuito impresso é que o acoplamento indutivo domine, tá? Mas não necessariamente sempre, mas o mais típico é que o indutivo domine. E aí, um pouco lembrando, né, a gente tem o acoplamento indutivo acontece porque a corrente circulando no circuito 1, ela produz um campo magnético, e o valor do campo magnético, né, a intensidade dele é proporcional à área do laço. Então, a gente, para diminuir a intensidade, a gente vai querer que esse laço aqui seja um menor possível. E esse campo magnético ele vai ser acoplado aqui no laço do circuito B e vai produzir uma queda de tensão. Novamente, a quantidade de fluxo acoplado é proporcional à
ao tamanho, à área do laço. Então, reduzindo a área A e a área B, a gente consegue reduzir, né, tanto a interferência, a emissão, quanto a captação, né, do fluxo magnético. E aí, devido à lei de Faraday, essa variação de fluxo magnético gera uma diferença de potencial. Aí aqui, claro, né, se a gente tem essa área B orientada em paralelo com as linhas de campo, aí a gente não tem linhas de campo atravessando, né, a área, e seria também uma forma de evitar que exista acoplamento indutivo. Até aqui alguma dúvida? Professor, eu só ver se eu entendi direito aqui, que o crosstalk ele acontece entre circuitos, né? Porque quando o senhor começou a falar lá de impedância comum, me fez lembrar muito da condução de modo comum, que acontece, por exemplo, nas fontes chaveadas lá, mas pelo que eu me lembro é entre o terra, né? Nesse caso aí é entre circuitos, não é isso? Isso. Você pode ter os dois tipos, né? O acoplamento pode ser o caminho que a corrente de modo comum está circulando. Mas exatamente, na verdade, o acoplamento capacitivo ele pode ser o caminho por onde o modo comum circula, né? Porque o modo comum, a gente tem, digamos, a gente tem um circuito aqui, a gente tem dois fios, né? Aqui seria, digamos, a fase e o neutro, e o terra. Onde o terra pode ser terra mesmo, né? A corrente diferencial, ela vai pelo neutro, né? Ela circula pelo neutro e volta. A de modo comum, ela vai tanto no neutro quanto na linha, ela vai ter a mesma polaridade. E ela vai fechar por onde? Essa modo comum, ela fecha normalmente por acoplamento capacitivo terra, né? Então, essa linha aqui, digamos, você tem o seu circuito aqui, né? O resto do seu circuito. Mas nós temos capacitores parasitas para o terra, que vai fazer com que essa corrente aqui, de modo comum, que ela circule aqui, né? Então, o acoplamento, a gente poderia ter os dois casos. Então, a gente pode ter acoplamento entre, por exemplo, esse circuito e esse de cá, que vai fazer com que a corrente volte aqui. Mas nesse caso, na verdade, ela não volta, né? Uma parte volta aqui e outra parte vem para cá, né? Então, essa parte que volta seria uma corrente diferencial. A parte que segue para cá já seria uma corrente de modo comum. Bacana, deu para Não sei, entender. não sei se eu respondi essa pergunta, não, mas Respondeu, sim, deu para entender. tá, vamos continuar aqui. Se quiserem me interromper, interrompam, tá? Então, aqui, para tentar ilustrar, né, como é que o acoplamento magnético se dá, a gente tem um circuito aqui que é o circuito agressor, que vai ter corrente circulando por ele, e aí vai produzir um campo eletromagnético. Um campo magnético, desculpa. E esse campo magnético, ele vai... algumas linhas vão passar aqui no outro condutor, né? E quanto mais linhas passarem enlaçar esse outro condutor, maior vai ser a tensão gerada aqui nesse segundo circuito. Então, uma forma da gente evitar o acoplamento magnético seria separar os condutores, né? Então, se a gente aumentar aqui, colocar 2 vezes a distância, a gente tem muito menos linhas de campo passando aqui nesse outro condutor. E aí o coeficiente, esse next, é o coeficiente de acoplamento do campo próximo. Aqui é 0,06 e aqui é 0,15. Ou seja, aqui é 1/4 do que seria no caso onde os condutores estão mais próximos. Ou seja, dobrando a distância, a gente conseguiu reduzir o acoplamento para 1/4. Então, essa é uma maneira importante da gente conseguir fazer com que
evitar, né? Muitas vezes a gente tenta separar os circuitos na placa. Eu acho que nos vídeos eu falo, mas é bom falar de novo. A gente separa a nossa placa em partes sujas e partes limpas. O que é a parte suja? São aqueles circuitos que têm transições rápidas no sinal. Então, as saídas digitais, a parte de PWM, alguma parte de comunicação que use alta velocidade e tal. O que é a parte sensível ou limpa? Normalmente os circuitos analógicos, né? Então, a gente tenta separar fisicamente na placa e fazer o máximo possível para que esses dois lados, o sujo e o limpo, não interajam. Então, essa parte do crosstalk é isso. Teria bastante mais para falar. Na verdade, eu tentei pegar só um básico aqui, também que vai me ajudar nessa parte do plano de terra. Tem um livro sobre, né, projeto de alta velocidade. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Vocês vão ver espelhado, né? Mas é esse livro aqui que é High Speed Digital Design, A Handbook of Black Magic. É um livro muito bom, assim, traz muitas... explica bem os fundamentos, tem um capítulo sobre problemas de medição, que eu acho muito interessante. Tem outro sobre essa parte de terra, então é um livro bem bacana para se ter, se for uma área que interessa a vocês. Tá? Fica como sugestão.